Salve, rapaziada, voltando aqui com o canal mais uma vez, né? Aproveitando aí o tempo, né, para fazer vídeos, né? Aproveitando que feriado prolongado, né? Enfim. Decidi dar uma continuada naquela série de vídeos, né, de 10 grandes álbuns, né? Iniciei com Trash, como sempre brasileiro, né? Sempre música brasileira aqui pra nós, né? Iniciei com Thrash Metal e agora vou partir pro Power Metal. Até um tempo atrás eu acho que eu não tinha material suficiente, mas agora eu juntei material suficiente. Alguns são assim, talvez para algumas pessoas seja um pouco de forçação de barra, né? Mas para mim não é, né? Eu escuto essas bandas, para mim é, pelo menos aquele álbum ali específico, eu considero power ou proto power metal, ou assim, alguma influência direta para power metal. Esse álbum aqui, que eu vou mostrar o primeiro aqui, seria o 10º lugar, é bem forçação de barra mesmo, que assim, ele não é um power metal, mas ele é influência para muitas bandas de power metal brasileira. Influência pro Angra, pro Viper, pro Almar, pro Híbria, pro Wizard, para tudo quanto é banda de power metal brasileira, influenciou por esses caras, né? Que é o Sagrado Coração da Terra. É uma banda de prog, né? Prog rock. Nos anos 90 eles começaram a ter um peso de rock, hard rock, né? Os discos dos anos 90, né? Mas não passou disso, né? Não chegou a virar um metalzão ou um power metal. Ficou no prog rock. Se eu consigo mostrar aqui. Já que aqui tem clássicos do sagrado, né? Tem Asas, Lições de História, Arte do Sol, A Glória das Manhãs, Deus Dançarino, Corpo Veleiro, A Vida Eterna, enfim. Marcos Viana influenciou aí uma geração gigantesca, né? Essa banda aqui também, na minha opinião, influenciou bastante essas outras bandas que viriam, né? Tô falando do Centúrias, o álbum Ninja, né? Seria um heavy power, né? Assim, muito mais pra heavy do que pra power, né? Mas ali tem umas pitadas de power, alguns elementos de power, umas guitarras bem dissonantes que lembra aquele power mais clássico aquele power mais cru ali dos Estados Unidos, né? Do início dos anos 80, bandas como Omen, Manila Road, essas bandas assim, né? Esse power não tão espadinha, uma coisa assim mais agressiva, né? Uma coisa assim mais caindo pro heavy. E aqui no Centúrias Ninja tem os Senhores da Razão, Animal, Guerra e Paz, que é bem Arde como Fogo, Ninja, Fortes Olhos. Essa daí é bem truzão, essa Fortes Olhos. Enfim. Cidade Perdida também, com o clássico do Centúrias, né? Essa banda aqui eu já acho assim, que já tá caindo já mais pro power, né? Pelo menos esse álbum deles, né? Que essa banda aqui muita gente dizia que os discos eram... Cada um disco tinha um estilo diferente, né? Eu já não concordo, né? Na minha opinião, os dois primeiros álbuns têm um estilo próximo, esse daqui já é um pouco mais diferenciado, né? Um estilo que agradou muita gente, né? Que é o Overdose, You're Really Big. Que já é com André Márcio na bateria, né? E pra mim essa alteração de formação está com bastante fez uma mudança sonora bastante agressiva no Overdose, que eles passaram a ser uma banda assim com uma velocidade muito mais rápida. Aí esse disco aqui é muito mais veloz, muito mais
agressivo em termos de técnica, em termos de robustez musical do que os outros, né? Enfim. Aqui tem clássicos, né? Tem Western Sky, Stoneland, Nuclear Winter, Biggest Universe. Tem um teclado muito marcante aqui dos lendários membros lendários tecladistas do nosso Power Metal, né? Que é o Fábio Ribeiro. Acho que é Fábio Ribeiro, né? É, Fábio Ribeiro. Tem um. Essa edição aqui vem com pôster, né? Só que não vou mostrar o pôster, né? E senão vai demorar demais o vídeo já tá com 6 minutos, né? Enfim. Continuando aí, agora indo pro metal do Rio Grande do Sul. Uma banda assim bem com vibe bem heavy zona, né? Que é das influências de. Eles têm muita influência de metal dos anos 80, né? Tipo Iron Maiden, essas bandas assim, Judas Priest, Saxon, deixa eu ver o que mais. Manowar, essas bandas assim, eles têm muita influência, né? Essas bandas assim que. E bandas até como Dio, Vicious Rumors, né? Que seriam, digamos assim, o proto-power metal, né? Eles assim têm muita influência, né? Eu tô falando do Ibria, o álbum Blind Rider. Sabe que eu adquiri ele tem um pouco tempo, não mostrei no vídeo de aquisições que. Falta de tempo mesmo, eu não queria misturar CD com livro, né? Mas. Aí as formações. Melhor formação do Ibria, na minha opinião, né? O Ibria é uma banda, se não me engano, foi fundada ali por volta do ano de 98, 97, uma coisa assim. Aí eles lançaram o primeiro álbum, se não me engano, em 2003. Aí esse daqui é o terceiro álbum de 2010, se não me engano. E aqui tem clássicos do Ibra, né? Tem introdução, Blind Ride, tem No Conform Means, Welcome to Horror Show, Shoot Me Down, acho que me deu um tiro. Blind by Fate, Beyond Regrets of the Past, I Fell no Blaze, Talvez is the Way, Rotten Souls, almas podres, né? Ibra é Ibra, né? E também um disco que chegou pra mim esses dias, né? Que é o. Eu considero ele um clássico do Hard Heavy barra Power, né? Hard Power, né? Que é o Wizards com o Almost Son of Life. Essa capa é bem feia, é bem tosca. Mas o disco é conteúdo bruto. Assim, muito bom. Christian Passos, que é o fundador, o manager da banda aí, o cabeça é um vocalista extraordinário, né? Pra mim ele tem um vocal assim muito bom. E os outros membros também arrasam, o baterista, guitarrista, baixista. Realmente o baixista, baixo nesse disco aqui tem uma vibe muito boa, é um baixo muito presente. São músicas assim, calcadas assim numa vibe meio hard rock. Lembra até um pouco meio de Brasil algumas músicas desse disco. Lembram assim aquele hard rock meio setentista ou oitentista. Uma vibe assim, meio 70, meio 80, algumas músicas tem. A maioria são uma vibe mais 80, né? Com bandas como Dokken, Ratch,
Guns N' Roses também um pouquinho. Deixa eu ver aqui quem mais. Skid Row, essas bandas assim, né? E aqui tem as músicas que eu destacaria, tem Psycho Maze, Measure's Way, A Promise of Love, I Believe, Black City. É um descasso, né? Todas as músicas são boas, mas essas aí são as que eu destaco. Agora indo aqui pro Power Menstruzão, né? Ao Mar com a Fold, um de álbum recente, mas pra mim já é um clássico, né? Esse álbum de 2013, se não me engano. Se eu não me engano, foi na turnê desse disco aqui, não foi? Não, tô mentindo. Acho que eu fui na do Fragile Equality ou na do Motion. Na do Motion acho que eu fui. Tinha uns 14, 15 anos, se não me engano. É o Barbosa, que mais tarde iria pro Angra, né? Marcelo Moreira. E falasse que aí com sua carreira solo agora que tá estourando, né? Por mim ele podia voltar com o Mar, né? Ou pelo menos um projeto paralelo, né? Tocando músicas do Mar. Relembrando o legado da banda, que pra mim é uma banda ótima, o Mar. Muito injustiçada, na minha opinião. Ela vai todo mundo querer Angra, aí o Almar acabou ficando pra trás, na minha opinião, né? E tem músicas que eu destacaria: I'm Lab, Bear Too Strong, The Hostage, Haze the Sun, Believe, Wings of Revolution, I Got Standing, Treasure of Gold. Essa capa é muito boa, essa capa, essa arte. Ficou massa demais. Tem uns elementos de progressivo aqui, tem... Mas é um progressivo já de power metal, né? Não um progressivo assim... Tem influências aqui do Sagrado Coração da Terra? Tem. Mas é um... Já é com aquelas influências mais do metal mais sinfônico, metal mais power, né? Tipo Symphony X, Camelot, essas bandas assim, né? O próprio Angra, né? O Viper, ali dos anos 80. Enfim, vamos lá. Agora uma banda que na verdade não sei nem se é uma banda, se é um projeto, pra mim já é uma banda, né? Que é o... São os Pel do Heleno Vale, né? E a Daísa Munhoz, né? Os únicos integrantes assim, que passam por todas as formações da banda, pode dizer, né? E aqui tem os vocalistas, né? E integrantes, tem a Amanda Somerville, tem a participação do Blaze Bailey, que foi o vocalista do Amazing, Carlos Zema, né? Do Harris Guardian, o Yuri Samson, do Híbrida, Leandro Carsolo, que hoje está no Viper, se não me engano, né? Deixa eu ver aqui mais. Nando Fernandes, se não me engano, foi vocalista do Hangar durante muitos anos, né? Tito Falaschi, Tim Richter, né? Que foi o vocalista do Judas, né? Durante a saída do Rob Halford, enfim. O Victor Emeka, que foi vocalista recentemente do Híbrida, né? Depois da saída do Yuri. Já saiu também da banda. Agora quem é o vocalista do Híbrida é o vocalista atual do Vikram. O Vikram, sei lá como é que se fala. Enfim, só nomes de peso aqui nesse disco, né? Comprei esse disco por R$10. Não gosto muito dessa capa não, acho meio feia. Esse dragão meio lagartixa aqui é de doer. Agora, pisando mais fundo ainda no pedal, né? Banda aqui da minha terra,
muito orgulho de ter esses discos dessa banda, né? Mais orgulho ainda de já ter ido no show deles, né? Não fui no show recentemente, queria ter ido, né? A turnê do álbum Cronos, né? Todo mundo já deve saber que banda que eu tô falando. Tô falando do Heaven's Guardian, pra mim a maior banda do estado de Goiás, né? Todo respeito aí ao Luxúria de Lilith. Mostrar tudo. Uma hora eu vou falar sobre, fazer um vídeo só falando melhor sobre o Heaven's Guardian. Esse CD aqui tá um pouquinho baleado, né? Mas toca, felizmente. Aqui tem faixas como Killing Night, Words of Destiny, Doll, Layer of Reality, Souls of the Gaze, Screams of 1964, não sei falar 1964 em inglês. Illusions, Just Rose, enfim, né? Só clássicos atrás de clássicos. E agora, um dos maiores clássicos do Heavy Power Metal, né, brasileiro e mundial, por sinal, Triumph of Fate, do Viper. Uma edição dupla, né, mas pra mim o Triumph of Fate é um dos maiores clássicos assim, de todos os tempos, né, da música brasileira em geral, né. Que tem Theatre of Fate, já começa com Illusions, depois vem The Last Chance, Live Again, A Cliff on the Edge, Living for the Night, Prelude to Obligation, aí depois vem Theatre of Fate e encerra com Moonlight. Que aqui já é uma... que o André Massa já estava mostrando aqui ver, né, aqui estava a serviço, né. Depois na turnê desse disco aqui, se não me engano, em 89, ele saiu lá, foi lá pro estudar música, junto lá com Rafael Bittencourt e o Kiko Loureiro, esse pessoal aí todo. Aí eles meio que formaram lá uma banda chamada Kentucky e tudo mais, essas coisas todas. Ficaram tocando o tempo, aí em 91 surgiu, entre aspas, surgiu oficialmente. 90, 91 surgiu, entre aspas, o que nós chamamos de Angra. Enfim. Mas os caras já tocavam, pode dizer, né? Já se conheciam e tudo mais. E falando de Angra, né, não poderia deixar de mostrar um disco, né, que na minha opinião é o maior clássico do Power Metal brasileiro, né, e não é Temple of Shadows, não é Rebirth, é da fase André Matos, e também não é Holy Land. Falando de Anjos Cry, meu irmão, como dizia meu amigo Ederson Leão. É um clássico absurdo, né? Esse sim eu vou fazer questão de mostrar pelo menos o pôster aqui pra vocês. Olha. 93. Aqui tem... Esse disco aqui tem... Começa já com Manifest Alegro. Depois em Carry On, Time, Angels Crying, que na minha opinião é a melhor faixa do disco. Stand Away, Never Understand. Wuthering Rise. As melhores versões, né? Melhores covers, né? Da Kate Bush. Stars of Tomorrow, que também outro arregaço. Evil Warning. E encerra com Last Children. Cara, só musicão atrás de musicão. Apesar de estar aqui o Ricardo Confessori nas fotos, né, o baterista que gravou, todo mundo já tá careca de saber que é aquele menino que trabalhava lá com os caras do... Como é que é o nome daquela banda? Aquela banda italiana, esqueci como é que é o nome do Fabio. Esqueci. Eu sei que o nome do cara é Alex Rosast, né?
Enfim, daí Angra pra vocês, encerrando. Power Metal. Agradecer quem ficou aí, fica com Deus, com o diabo. Esse vídeo já tá ficando grande aqui só.